E aí, pessoal, na jornada de preparação para concursos, a gente sabe que existem algumas normas que são verdadeiros gigantes no caminho. Hoje nós vamos destrinchar uma das mais importantes e, vamos combinar, uma das mais temidas, a NR15, que fala sobre atividades e operações insalubres. O nosso foco aqui é total na resolução daquelas questões que sempre aparecem nas provas. Olha, para muita gente, a resposta para essa pergunta é um grande sim, né? A NR15 é uma norma densa, super complexa e cheia de detalhes que são um prato cheio para as bancas de concurso. É muito comum que até quem está super bem preparado acabe se confundindo com tantos anexos e particularidades. Mas o nosso objetivo hoje é mudar essa história. Para a gente organizar o nosso raciocínio, esse aqui é o nosso roteiro. Vamos começar entendendo o tamanho do desafio, depois vamos mergulhar nos agentes que mais caem, como ruído e calor. Na sequência, a gente identifica as armadilhas clássicas das provas e, para fechar, montamos uma estratégia para não errar mais questão de NR15. Ok, vamos lá. A NR15 é basicamente a regra do jogo que define o que é uma atividade insalubre no Brasil. Ela que estabelece os critérios para o pagamento do famoso adicional de insalubridade. O grande desafio é que ela é bem extensa e, em alguns pontos, um pouco antiga, o que exige uma atenção redobrada nos estudos, porque são justamente essas particularidades que as bancas adoram explorar nas provas. A base de tudo está aqui, no artigo 189 da CLT, mas vamos traduzir isso. Para uma atividade ser considerada insalubre, a gente precisa ter a exposição a um agente que faz mal à saúde, seja ele físico, químico ou biológico. E não basta só a exposição, ela precisa estar acima dos limites de tolerância. Ou seja, os pontos-chave são sempre o agente, a intensidade e o tempo de exposição. Vamos começar pelos campeões de audiência nas provas: ruído e calor. Aqui, a análise é quantitativa. O que isso quer dizer? Que envolve medição, envolve números, e quando o assunto é concurso público, saber os números certos é fundamental. Primeiro ponto que precisa ficar claríssimo: a NR15 divide o ruído em duas categorias. O anexo 1 cuida do ruído contínuo ou intermitente, que é na prática quase todo tipo de barulho que não seja de impacto. Já o anexo 2 define o ruído de impacto, que são aquelas pancadas, sabe? Picos de som bem rápidos, com menos de 1 segundo e com intervalo entre eles. Entender essa diferença já é meio caminho andado para acertar a questão. Essa tabelinha do anexo 1 é o coração da maioria das questões de ruído. A lógica dela é bem simples. Quanto maior o nível do barulho, medido em decibéis, menor é o tempo que se pode ficar exposto com segurança. É super importante decorar pelo menos os valores principais. 85 decibéis para uma jornada de 8 horas é o limite de tolerância padrão. A partir daí, a cada aumento no ruído, o tempo permitido cai pela metade. E aqui está o pulo do gato, um conceito que está implícito na tabela e que as bancas amam cobrar, o fator de duplicação da dose. Para a NR15, esse fator é o número 5. Isso significa que a cada 5 decibéis que a gente aumenta no nível de ruído, o tempo de exposição permitido cai pela metade. É por isso que de 85 para 90 decibéis, o tempo cai de 8 para 4 horas. Dominar esse conceito é que resolve os problemas de cálculo de dose na prova. E agora muita atenção para uma das maiores pegadinhas de todas. Existe uma outra norma, a NO01 da Fundacentro, que usa um fator de duplicação igual a 3, que é mais protetivo. As bancas adoram colocar o fator 3 nas alternativas só para confundir. Então anota aí. Para fins de insalubridade, de acordo com a NR15, o fator que vale é o 5. A não ser que a questão peça explicitamente outra norma, a resposta é 5. Mudando um pouquinho o foco, vamos para o calor. Aqui, a lógica é parecida, a avaliação também é quantitativa. A sigla que todo mundo precisa ter na ponta da língua é IBUTG, esse índice que mede a sobrecarga térmica no ambiente de trabalho. O resultado dessa medição é comparado com os limites que estão no anexo 3 da norma, que consideram o tipo de atividade que o trabalhador está fazendo, ou seja, a taxa metabólica dele. Agora, vamos virar a página e falar dos agentes químicos e biológicos. Aqui, a história muda um pouco. A distinção mais importante que a gente precisa fazer para as provas é entre as formas de avaliação, a qualitativa e a quantitativa. Com os agentes químicos, a gente pode ter duas situações. Lá nos anexos 11 e 12, a análise é quantitativa. A gente precisa medir a concentração do agente químico no ar e comparar com um número, que é o limite de tolerância. Mas no anexo 13, a análise é qualitativa.
Isso quer dizer que a insalubridade não depende de medição nenhuma, o simples fato de executar a atividade que está descrita na norma, como manipular arsênico, já garante a insalubridade. Essa diferença fica muito clara quando a gente olha para os asfixiantes. Um asfixiante simples, como o gás metano, não é tóxico por si só. O problema dele é que ele ocupa o lugar do oxigênio no ambiente. O risco aparece quando a concentração de oxigênio fica abaixo de 18%. A análise é qualitativa, está abaixo ou não está. Já um asfixiante químico, como o monóxido de carbono, é diferente. Ele é tóxico e age direto no nosso corpo. Por isso, ele tem um limite de tolerância numérico, e a análise dele é quantitativa. Para os agentes biológicos do anexo 14, a análise é sempre qualitativa e depende bastante da interpretação. Um exemplo clássico que sempre cai em prova é este, que vem da jurisprudência do TST. A limpeza de um banheiro de shopping, por exemplo, que tem uma circulação enorme de pessoas, é considerada insalubre em grau máximo, sendo equiparada à coleta de lixo urbano. Já a limpeza de um banheiro de um escritório pequeno não é. O que muda tudo é o caráter público e a circulação indeterminada de pessoas. Bom, agora que a gente já viu os conceitos principais, vamos focar no que realmente faz a diferença na hora de resolver a prova: as pegadinhas. As bancas examinadoras adoram usar a complexidade da NR15 para criar umas verdadeiras armadilhas. É preciso ficar de olho nesses pontos. A presença de um EPI eficaz pode eliminar a insalubridade. É importante lembrar que conforto térmico e acústico são assuntos da NR17 e não da NR15. Outro erro comum é achar que os adicionais se acumulam, não acumulam. Se a pessoa estiver exposta a mais de um agente, ela recebe apenas o de maior grau. A distinção entre qualitativa e quantitativa é crucial, como a gente já viu. E, por fim, uma exposição a ruído acima de 115 decibéis sem proteção adequada não é só insalubre, é uma situação de risco grave e iminente. Certo, já passamos pela teoria e pelas armadilhas. Agora, como é que a gente organiza tudo isso na cabeça para transformar em acertos no dia da prova? Vamos resumir tudo em uma estratégia simples e muito poderosa. A chave está aqui. Ao ler uma questão de NR15, o ideal é seguir um roteiro mental. Passo 1, identifique o agente. É ruído, calor, arsênico? Passo 2, defina se a avaliação é quantitativa ou qualitativa. Isso já vai te direcionar para o anexo e o raciocínio corretos. E passo 3, ligue o modo pegadinha. Tem algum detalhe na questão, como fator de duplicação, uso de EPI ou alguma súmula específica que possa mudar o resultado? Com esse método, o pensamento se organiza e as chances de acertar a questão aumentam demais. E para a gente fechar, fica aqui uma reflexão. Com uma estratégia clara em mãos por onde vale a pena começar a revisão, pelos cálculos de ruído do anexo 1, pela análise qualitativa do anexo 13, o mais importante é usar o que a gente conversou aqui para direcionar os estudos e ganhar muito mais confiança para o dia da prova. Foco e bons estudos!